Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim mostrar alguma coisa no meu ateliê aqui, que eu tô dando uma geral no meu ateliê. Tirar meu óculos que tá dando reflexo para você. Eu tô dando uma geral aqui no meu ateliê, mexendo, fazendo uma limpeza, jogando algumas coisas fora, né? Separando algumas coisas que são úteis para doar para alguém. Tipo assim, o artesanato da minha mãe. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência que eu tive com a minha mãe, que Deus já recolheu faz 3 anos já. Hoje, esse ano, agora em agosto, vai fazer 3 anos que Deus recolheu minha mãe. Em 2017, Deus recolheu meu pai. Sabe, foi uma experiência com meu pai também. O meu pai foi o seguinte, que ele estava com câncer e ele estava há 6 anos já tratando de câncer. E bem logo para o Senhor recolher ele, Deus, ele me mostrou que ia levar meu pai. Daí eu fiquei muito desesperada. Liguei para o meu pai e falei com meu pai. Meu pai disse: filha, o pai tá bem, o pai tá aqui conversando com o teu tio, meu tio que tinha ido visitar ele. Tá tudo bem, filha, não se preocupe, o pai tá bem. Daí fiquei mais tranquila, né? Porque a gente é uma família muito unida. Pai, mãe, e somos em 4 irmãos. Somos muito unidos. Glórias a Deus por isso. Tivemos uma presença, sabe, deles, assim, eles ensinaram muito, assim, a gente fazer o que é certo, andar no caminho certo. E meu pai era uma pessoa muito feliz. Eu falei que ia falar da minha mãe e agora acabei falando do meu pai também, porque os dois são especiais, foram especiais. E então ele não tinha tristeza. Ele tinha um câncer nos ossos. Pensa na dor. E ele não reclamava. Só nos últimos dias de vida dele, meses ali, que ele estava sentindo com muita dor, daí tomava morfina. Mas ele sofreu muito, sabe? Logo no finalzinho. Mas ele nunca reclamou. Toda a vida feliz, cantando. Nós fazíamos propósito de leitura da Bíblia. Todo dia, quando eu não ia na casa dele, já ligava. Daí, pai, leu a Bíblia hoje? A gente fez um propósito de ler a Bíblia, né? Que aqui em casa a gente lê a Bíblia. Eu e meu marido, a gente lê a palavra todo dia. Então, a gente está sempre lendo a palavra. E daí ele falou: ih, filha, já terminei o Apocalipse. Eu falei: mas como? Não pode ser, porque eu ainda estava em Isaías, nós tínhamos feito o propósito, né? Daí ele deu aquela risadinha dizendo: que nada, minha filha, o pai ainda não chegou ainda nem em Isaías. Mas a gente sempre conversava sobre a Bíblia, sabe? Que a gente cantava, sabe, os hinos antigos, ele gostava, daí eu cantava. E também tinha que eu gravei alguns hinos para ele colocava no sonzinho dele lá, ele ouvia os hinos. Isso foi o que? Há 6 anos atrás. Já tem bastante tempo que o Senhor já recolheu ele. Mas parece que foi ontem. E há 3 anos foi a minha mãe. Imagina. E eu não chorei nenhum dos dois. E eu acho que é por isso que de vez em quando me dá um tipo de uma ansiedade, sabe? Não é sempre, mas eu acho que porque eu guardei para mim. E ao mesmo tempo eu penso assim, que talvez Deus acalmou meu coração. Deus, assim, tranquilizou meu coração. Porque a tranquilidade vem quando você sabe que eles vão para o Senhor, né? Eles estavam preparados com o Senhor. E a minha certeza é que um dia eu vou encontrá-los. Mas enquanto esse dia não chega, a gente passa bastante, assim, tribulação. A gente não tem como esquecer deles. Todo dia você vai lembrar. Eu tive até um sonho. Eu até estava falando para minha irmã. Falei com meu marido também. Falei: nossa, eu sonhei com a mãe. Eu perguntei: mãe,
Tá tudo bem, minha mãe, coisa mais linda, com a pele bem rosada, que ela era clarinha, com a pele bem rosada. Tá tudo bem, mãe, como é que tá lá? Quando ela ia falar como que estava lá no céu, apareceu um anjo, mas o dedo do anjo cresceu tanto e colocou na mente dela, sabe? E para ela não lembrar e não passar para mim a informação. Mas eu lembro que depois a gente começou a caminhar lá, né, no sonho, e eu abracei ela e falei que logo o Senhor me leve para encontrar com ela, né? Que leve meu marido, leve meu filho também, né? Meus irmãos. Olha, se for contar, eu quero que o Senhor leve tudo nós. Mas não é como a gente quer, é como Deus quer. Deus quis levar eles primeiro. E com cada um ele trata de uma forma. Então, meus irmãos, é assim, a gente tem que estar assim, firme na presença de Deus. Acho que qualquer um que passou por um momento difícil sente alguma coisa. De vez em quando, vem mesmo essa tristeza, vem, é normal, o ser humano é assim. Mas a gente coloca Deus em ação, né? Pede para Deus, né? Coloca a fé em ação e pede para Deus. E Ele vai nos motivando, nos dando ânimo, nos dando força. E é isso, irmãos, assim, eu estava pensando muito na mãe, porque como eu fui limpar o ateliê, eu peguei os riscos de pintura dela. E ela pintava muitas coisas. Ela fazia pintura de tecido, jogo de cozinha, pano de prato, fazia crochê, fazia tricô, casacos, mais casacos para ela, para nós. Eu também aprendi também a fazer com ela e fazia também. Agora eu dei uma parada nos artesanatos, sabe? Por isso que no começo do canal eu coloquei Helene Cris Artes, porque eu ia passar costura, ia passar crochê, tricô, essas coisas eu sei fazer. Só que daí de uns tempos para cá, depois que Deus recolheu a minha mãe, eu estou mexendo com as plantas, porque ela também mexia com plantas. Ela também fazia, ela cuidava daquelas plantas, tanto é que a maioria das plantas que eu tenho aqui eram dela, as plantas. Por isso que eu cuido com o maior carinho. Eu vendo algumas devagarinho, mas só vendo as repetidas. E cuido delas com o maior carinho, porque eu amo plantas. Comecei a gostar por causa dela, da minha irmã. E meu pai era para cima e para baixo com a minha mãe. Nilson, vamos lá comprar tal coisa. E o pai pegava o carro e se mandava. Passeavam demais, sabe? Depois que o pai foi, a mãe ficou bem baqueadinha. Porque eram os dois sempre unidos, né? E daí nós também com eles. Então passamos por um processo bem doloroso, sabe? E estamos ainda enfrentando dia após dia. Ninguém está perfeito. Mais perfeito é só o Senhor, né? Deixa eu virar a câmera aqui para você ver o quadro que ela pintou aqui. Eu acho que eu vou mostrar uns 3 quadros para você dar uma olhadinha. Olha, esse aqui é o quadro. Bonito, né? Eu particularmente amo. Ó, vou virar a câmera aqui, ó. Esse aqui é o outro, ó. Tem mais outro aqui atrás, ó, da cortina. Eu tô aqui no meu ateliê. Meu ateliê tem tanta coisa, tanta bugiganga também, que só pela graça. Por isso que eu tô dando uma geral. Ó, esse aqui é o quadro. Meu ateliê tá uma maior bagunça. Esse aqui são os riscos que eu tô separando. Eu vou separar, tem risco por toda parte. Tudo isso aqui era dela, tudo. E é isso, meus amores. Que são minhas máquinas de costura, tem a outra industrial para lá, tem outra pequenininha, e assim a gente vai indo. Só passando um pouquinho de informação do que eu faço aqui. Deus abençoe teu dia, que Ele conforte teu coração, assim como Ele tem confortado o meu, em nome de Jesus.